Toda semana tem uma polêmica, né, gente? Vocês estão se acompanhando, né? Toda semana tem uma polêmica diferente. A polêmica dessa semana é que a Comissão Parlamentar de Educação, que é o grupo de deputados que vai fiscalizar e analisar aquilo que o ministro da Educação faz, que vão aprovar ou não, essa Comissão Parlamentar de Educação, nessa comissão foi eleito o deputado Nicolas Ferreira como presidente. Quem é o deputado Nicolas Ferreira? O deputado Nicolas Ferreira é um deputado que se tornou deputado através das igrejas evangélicas. Ele era, não sei se ele era pastor, mas ele pertencia à igreja e fazia palestras nas igrejas, falava. E foi o deputado mais bem votado do Brasil, que ganhou mais voto em todo o Brasil. Por quê? Porque a população brasileira, a maioria da população já é evangélica, de alguma forma está ligada a alguma igreja. Então o que acontece? A esquerda, né, os pessoal da educação estão tudo com medo do Nicolas como presidente, porque o Nicolas é um seguidor assíduo do Velho Testamento. Porque todo evangélico segue principalmente o Velho Testamento da igreja, e aquilo que está lá no Velho Testamento é inquestionável, é aquilo que é e daquela maneira que tem que ser. Principalmente, eu incluindo, né, principalmente, não pode esquecer nunca jamais, da parte em que Moisés institui o dízimo, né? Então é ali no Velho Testamento que a comunidade evangélica se apoia e encara a realidade. E esse deputado Nicolas Ferreira está ali para representar a maioria do povo brasileiro, que é evangélico e vai questionar o Ministério da Educação da maneira evangélica de enxergar o mundo. E é isso que vai acontecer, mas o Nicolas Ferreira está representando a maioria do povo brasileiro, que é evangélica e segue o Velho Testamento. Agora você veja bem, coincidência... Por coincidência, por incrível que pareça, nessa semana também aconteceu, aí apareceu um livro que foi indicado pelo MEC durante o governo do Bolsonaro, que tem algumas frases pornográficas no meio, um livro chamado O Avesso da Pele. Na verdade, foi até bom para o autor do livro, que eu acho que agora ele vai vender esse livro mais do que teria vendido se não tivesse essa polêmica. Mas o que acontece? Esse livro, O Avesso da Pele, tem algumas frases pornográficas que pertencem a um contexto que deveria ser trabalhado nas escolas, que trata principalmente a respeito do racismo embutido e enraizado na cultura brasileira. Então é um livro que trata de racismo e que tem frases pornográficas em seu interior. Poucas frases pornográficas, mas tem frases pornográficas. E esse livro foi distribuído pelo MEC, aprovado, lembrando, esse livro foi aprovado durante o governo do Bolsonaro e foi distribuído no ensino médio. Só que você veja bem, gente, no ensino médio que as meninas começam a florescer, né? É no ensino médio onde os meninos estão ali também, né? No ensino médio é onde acontece a transformação do ser humano. É nessa época em que a gente deixa de ser criança e passa a fisicamente se tornar adultos. Então, realmente, nossa escola deveria dar um auxílio e nos preparar para essa mudança. Mas vamos falar a verdade, gente. Os professores ganham mal pra caramba, nossa escola pública é uma bosta. As particulares também não são lá aquelas coisas. Nossa escola só ensina as pessoas... É uma escola preparatória para peões. Uma escola preparatória para que nós sejamos funcionários de alguma empresa. Para que a gente seja um prestador de serviço. Porque a gente trabalha, é uma escola formadora de trabalhador. Porque você aprende a ler, escrever, fazer conta para poder exercer um cargo, uma função. Mas não para a gente tomar decisões políticas. A gente não aprende nada sobre política e não é preparado principalmente para votar, para tomar decisões políticas. Não é, a gente não é preparado na escola. Agora, o importante é o seguinte, esse livro aí do Avesso da Pele. Seria legal se fosse possível que um professor que dá aula em 3 padrão, que dá aula de manhã, de tarde e de noite, que chega na sexta-feira esgualepado, que ganha mal pra caramba, que chega no final de semana esgualepado e ainda tem que corrigir prova. Para começar a outra semana, dar mais aula e mais 3 padrão. O professor ganha mal pra caramba e nosso ensino é uma bosta. Então, seria legal se pudesse ser discutido, se pudesse ser analisado e se as pessoas pudessem ser instruídas e conseguissem um apoio nessa mudança, nessa transformação na parte biológica que a gente sofre no ensino médio, que é para passar de ser criança para se tornar um adulto. Seria legal se a escola pudesse nos auxiliar, mas a escola não pode, nossos professores não são preparados para isso, e não tem nem tempo, nem energia, e professor ganha mal e é esgualepado e não tem como. A gente sabe que seria legal, mas a gente sabe que não dá. Sim, mas agora vamos voltar a falar do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, quando já assumiu o carguinho dele ali, já falou que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai acabar com os amigas. Já ouviu falar nos amigas? Todas, aquele negócio de gênero, é o gênero neutro.
Ele falou que esse negócio de gênero neutro não tem na Bíblia, não tem no Velho Testamento. Moisés não falou nada de todos, não falou nada de amigues. Então, se Moisés não falou de amigues, então não vai ter amigues. E pronto, acabou-se. Se Moisés tivesse falado todos, ou amigues, esse negócio de gênero neutro, se Moisés tivesse falado, beleza, mas Moisés não falou. E não está na Bíblia, então não vai ter. E acabou-se. E acabou-se mesmo, acabou-se. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira representa a maioria do povo. Porque ele foi o deputado mais votado. Ele representa os evangélicos. E não tem esse negócio de todas na Bíblia. Simples. Acabou-se, amigos. Acabou-se todos. E fim de papo. Agora, na moral, não humilde, gente. Sinceramente, você realmente acredita que é esse tipo de bosta que a gente tinha que estar falando? Você acha que é esse tipo de bosta que tinha que estar tomando conta das redes sociais e do noticiário? Essa merda de amigos, a merda do livro, a merda do Nicolas Ferreira, que vai implantar o Velho Testamento no Ministério da Educação? Vocês acham que isso realmente é importante? Meu Deus do céu, gente, tem que se ligar. É o seguinte, com todo respeito mesmo, a gente precisa enxergar o orçamento. Eu vou mostrar para vocês aqui quanto foi que o governo federal gastou com educação no ano passado. Isso é que tinha que estar tomando conta das redes sociais e devia estar passando no Jornal Nacional. Do dinheiro que o governo arrecadou através dos impostos que estão embutidos dentro do preço das coisas que você compra no mercado. Tudo que você compra, todo o dinheiro que você gasta, você paga imposto embutido no preço. Esse imposto embutido no preço vai para o governo. Você tem ideia de quanto dinheiro que o governo arrecadou, qual o percentual do dinheiro que o governo pegou de você através dos impostos e que ele devolveu para a população em forma de educação? Você tem ideia desse número? Você sabe esse número? É claro que não sabe. É claro que você não tem ideia. Dá só uma olhada naquilo que a gente realmente deveria estar falando, naquilo que a gente realmente deveria estar compartilhando nas redes sociais. Dá uma olhada no orçamento de 2023 aqui. Esse daqui é o gráfico em forma de pizza do orçamento de 2023. Aqui nesse desenho você vê como o dinheiro foi fatiado. Você vai ver o percentual, qual o percentual de dinheiro que foi destinado para determinado ministério, para determinado segmento do governo. Você vai ver que aqui nesse gráfico a maior parte, aqui é juros e amortizações da dívida. De uma dívida que nós estamos pagando, nós estamos pagando porque nós estamos devendo. O povo está devendo um dinheiro aí e nós estamos pagando. Só que o importante que eu quero mostrar aqui é que para a educação foi determinado apenas 2,59% do valor que foi arrecadado em imposto. De cada R$100 que o governo arrecadou em forma de imposto, apenas R$ 2,59 foi gasto com educação. É essa parte verde, isso mais essa verde intermediária aqui, esse pedacinho apenas. 2,59%. De cada R$100, apenas R$ 2,59 foi gasto com educação. Você viu que palhaçada? É isso que tinha que ensinar no ensino médio. A gente tinha que ter a aula do orçamento. Por quê? Porque a gente está pagando no orçamento. Todo brasileiro contribui com o orçamento. Então a gente tem um ensino médio que não tem aula de orçamento. Então a gente tem um ensino médio de bosta que não serve para nada. Não está nos preparando para nada. A não ser para ser orelha seca e ser explorado. É escola para escravo. A gente precisa ter aula de orçamento. Os professores precisam explicar, mostrar esse gráfico. Como é que o governo gasta o nosso dinheiro? No que gastou? A maneira com que gastou. E por que a gente, mais da metade do dinheiro que a gente paga imposto vai para uma dívida? Que dívida é essa? Da onde que veio essa dívida? Por que a nação brasileira deve tanto dinheiro? Como é que a gente está devendo tanto? Ah, porque os políticos são ladrão. Não, não é isso. Não é só porque os políticos são ladrão. A gente tinha que ter esse tipo de aula na escola. Mas com todo o respeito, na moral, não humilde, só pra gente entender direitinho, cara. Você vê o tamanho da cagada. De cada R$100 que o governo arrecada em forma de imposto, que está embutido dentro do preço das coisas que a gente compra no mercado, então é dinheiro que todo o povo brasileiro contribui, o mendigo, o bêbado, ou todo mundo contribui com esse dinheiro do orçamento. De cada R$100, de cada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$100 que o governo arrecada em forma de imposto, apenas R$2,59 vai para a educação. Na moral, não, humilde, gente. Olha que absurdo, olha que barbaridade. Isso tem que aprender, tem que ser ensinado na escola. Que de cada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$100 que o governo arrecada em forma de imposto, apenas R$2,59 ele devolve para a população em forma de educação. Então o que acontece? Se os professores ganhassem 3 vezes mais dinheiro, eles poderiam trabalhar
2 padrões, 8 horas por dia, e poderiam ter tempo de trabalhar, de corrigir as provas, de fazer um trabalho melhor, com mais calma, e se dedicar com mais tempo para mais estudos. Gente, a gente não pode ficar aceitando a nossa escravidão, a gente é escravo. Os professores são escravos, os alunos se formam para serem escravos. A população é escrava principalmente porque não tem acesso a esse tipo de informação. É esse tipo de informação que deveria ser ensinado na escola, o orçamento para a educação. É um grande assunto que deveria estar sendo falado e tratado a respeito da Comissão Parlamentar de Educação. Mas você acha que o Nicolas Ferreira sabe disso? Você acha que o Nicolas Ferreira está cagando para isso? Você acha que o Nicolas Ferreira vai se importar com isso? Não vai, nem o Nicolas, e muito menos nenhum dos outros deputados vão se importar com isso. Muito menos os pastores das igrejas, e principalmente porque isso aí também não está no Velho Testamento, e Moisés não falou sobre isso. Se Moisés tivesse falado sobre isso. Bom, muito obrigado pelo seu tempo e assistir o vídeo até aqui. Agradeço de coração pelo seu tempo, pelo seu comentário. E só para terminar mesmo, uma lógica, quero deixar só uma lógica. Quanto menos educação, mais igreja. Porque a igreja é o refúgio do sofrimento, da ignorância e da miúde causada pela falta de educação. Então a igreja é a consequência da falta de educação. Isso não é minha opinião, isso é a lógica, isso é o que é, esse é o fato. A igreja é a consequência da ignorância. E a maioria do povo brasileiro é ignorante. E não é minha opinião, e me desculpe aí se ficou ofendido, mas é assim que funciona. Quanto mais burro um povo, mais religioso ele é. E agora eu tenho dito, e agora eu fui!